Boa noite, pessoal. Aqui Cristiano Beraldo, fazendo esse MBL News com vocês. O nosso querido professor Ricardo está com um probleminha ali, mas já ele vai se juntar aqui a nós. Hoje a gente vai ter Flow às 8 horas com o Renan, o nosso querido Kim Kataguiri e o Arthur Duval. Então a gente vai ter que fazer esse MBL News rapidinho, 1 hora, mas vamos aproveitar esse tempo para poder analisar aqui os eventos do dia. Essencialmente, o que aconteceu desde do 7 de setembro, onde a gente tinha uma expectativa muito grande de grandes acontecimentos que mudariam os rumos do Brasil. E aí, o que a gente viu foi um movimento que se desenrolou aí nos dias seguintes de uma forma completamente inesperada, a ponto do nosso Jair Bolsonaro ontem emitir aquela nota escrita pelo Temer, onde ele faz ali um recuo estratégico para os bolsonaristas, mas, na verdade, um recuo necessário para as pessoas que precisam proteger a si próprias e proteger os seus filhos, que é o que o Bolsonaro mais faz, e que começa a sentir o calor da justiça. Não é isso, Ricardo? Bem-vindo. Bom, olá, boa noite, Liberado, boa noite, audiência. Eu peguei a sua explicação pela metade, mas eu estou supondo que você deve ter falado dessa brochada monumental que foi o bolsonarismo. Por coincidência, quando eu estava vindo para casa, porque assim, a gente atrasou, porque vocês sabem como é que é, né? Nós estamos em reta final de manifestação, tá uma loucura. Hoje o news aqui vai ser curto, então pimbem, deem pix agora, porque ele vai ser curtinho. A gente vai parar um pouco antes das 8, porque 8 horas vai ter Kim, Arthur e Renan no Flow. Essa vai ser certamente a maior live de divulgação da manifestação. Então é assim, a gente faz um esquenta aqui no News, vocês colaboram porque a gente precisa. E aí, 8 horas vocês já assistem os meninos no Flow. Mas, voltando ao que eu estava dizendo. Eu estava falando que quando eu vim para cá, eu estava ouvindo os Pingos nos Is. E a pauta dos Pingos nos Is era uma tentativa de desculpar o presidente pelo que aconteceu. Então, a tônica dos comentários era basicamente dizer o seguinte: existem alguns apoiadores de Jair Bolsonaro que estão muito chateados com a atitude do presidente, porém a gente deve entender que é estratégico, às vezes, dar um recuo, tal. E eles começaram a citar o negócio do Oswaldo Eustáquio, que supostamente estaria solto por causa disso. Enfim, eu senti ali no programa um clima de passar o pano para a covardia do Bolsonaro. Ou seja, vamos aqui dizer que não foi bem assim, que o Bolsonaro tem uma estratégia, que a atitude dele é republicana, né, que ele foi bem em fazer isso. É o tipo de análise, entre aspas, que a gente já sabe qual é o resultado. Se o Bolsonaro tivesse subido mais o tom ainda, e os caminhoneiros tivessem invadido, a gente ouviria no Pingo nos Is, toda essa rede de influências bolsonaristas, dizer: não, é isso mesmo. Tinha que invadir. O STF é autoritário, ditadura, o presidente está certo. Aí, como ele escreveu aquela carta com o Temer, aí eles dizem: não, o presidente está certo, por recuar. Então, o presidente sempre está certo, o presidente nunca erra. Para esses analistas, o presidente nunca erra. Ele pode fazer coisas contraditórias. Ele faz A, ele acerta, ele faz Z e ele acerta. Então, a gente já sabe qual é a análise. Mas a realidade, e aqui no programa vocês trabalham com a realidade é o seguinte: é que o Bolsonaro deu sim um tiro no pé. Quem quer que venha com essa pataquada de dizer que o Bolsonaro saiu mais forte ou saiu maior, ou está sendo pago pelo bolsonarismo, ou é louco. Não tem sentido dizer que ele saiu maior. Não saiu maior. Por quê? Porque houve uma reação institucional muito grande. O dia 7 estimulou o dia 12. O dia 12 não vai ser pequeno por causa dessa cartinha. Você não vai afetar mais, né? A gente sabe que manifestação, para ser forte, tem que ser divulgada com antecedência. Nós estamos há 2 meses trabalhando para essa manifestação ser forte. Portanto, é óbvio que não seria um fato político em cima da hora que esvaziar a manifestação. Isso não é assim que acontece.
Definitivamente não é assim que acontece. Se fosse tão fácil de esvaziar a manifestação, seria, por simetria, muito fácil de enchê-la. Bastaria um fato político, 2 dias de antecedência, que a manifestação ia lá e se fazia sozinha. E não é assim. Então, a manifestação é proporcional ao trabalho de divulgação que existe, que é contínuo e paulatino. O fato de que houve um dia 7, fazendo com que o dia 12 crescesse ainda mais, assim, foi um aumento, foi uma força a mais ou menos, para a gente usar essa analogia, como houve na véspera do 16 de março de 2016. Porque ali na véspera, a Rede Globo começou a divulgar as manifestações com alguma intensidade. Então, se a gente esperava, sei lá, X de público, nós tivemos X mais 15, né? X mais X sobre 15. Seria mais ou menos isso, 15% a mais ali por conta dessa divulgação. Então, isso também acontecerá com o dia 12. O dia 12 foi beneficiado pelo dia 7. E se agora o Bolsonaro deu um recuo, a desmobilização gerada por esse recuo é muito pequena, é muito tênue. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso. Não é isso que vai definir o porte das manifestações do dia 12. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente sabe, por já ter visto isso várias vezes, e todo mundo que acompanha a política já viu isso muitas vezes. Bolsonaro faz isso desde sempre. Todas as manifestações que os bolsonaristas fizeram foram sucedidas de um recuo tático de Bolsonaro que não conseguiu emplacar golpe, coisa nenhuma. A começar da primeira, em maio de 2019, quando o MBL rompeu de vez e denunciou que se tratava de uma manifestação golpista, que a índole era golpista a manifestação. Fato esse que, enfim, ficou absolutamente claro. De qualquer sorte, nessa manifestação, no dia seguinte, Bolsonaro foi conversar com Maia, com Toffoli, e tentou pacificar, criar um acordo em torno do filho dele. Então, essa dialética de ir para cima e falar em golpe, deixar a militância falar em intervenção militar, deixar a militância dizer que vai ter golpe, deixar a militância atiçar os ânimos e depois dar uma recuada, isso não é novidade no Bolsonaro, isso é uma coisa velha, a gente já viu várias vezes. Nem tem muito o que falar em termos de análise, isso é um parâmetro do bolsonarismo. Então ele faz isso e ele recua, ele faz, ele recua, ele faz, ele recua. O ponto fundamental agora é que o dia 7 foi grande. Em termos do que se vinha construindo como manifestações bolsonaristas, foi disparadamente a maior, foi uma manifestação bastante grande, bastante robusta. Então isso fez com que a reação também fosse muito forte e certas coisas não voltam. Há um ditado que diz que a palavra dita é como a flecha atirada. Uma vez que você atira a flecha não volta para o arco. Atirou, acabou. Então, por exemplo, o Fux foi lá e disse: tem crime de responsabilidade nas declarações do presidente. Ponto. O presidente recuou. Aí o crime de responsabilidade desapareceu. É assim? O cara comete o crime, aí ele muda de ideia. Não, o crime sumiu. É óbvio que não é assim. Então, uma vez que você tem a materialidade do crime, o motivo jurídico do impeachment já está dado. O STF disse, o presidente do STF falou. Então, é muito fácil você construir uma tese jurídica em torno disso e simplesmente ter o mesmo entendimento que o STF. Não tem sentido dizer que a coisa foi apaziguada. Não foi apaziguada. A situação do Bolsonaro é muito grave, sim. E cabe a nós, cabe ao Movimento Brasil Livre e aos agentes sociais que hoje estão discutindo a política no Brasil, mostrar qual é o truque do bolsonarismo, se é que alguém ainda não entendeu. Então, por exemplo, eu vi uma entrevista da Isapena, uma conversa que a Isapena teve com a Amoedo, em que ela disse, com toda razão, que Bolsonaro faz esse tipo de coisa várias vezes. Bolsonaro cria o caos, ele vai lá e assume áreas golpistas e depois ele dá uma recuada. Então, até que ponto as instituições vão se fazer de sonsas e pensar, não, agora está tudo normal, porque o presidente voltou à racionalidade. Não voltou à racionalidade nenhuma. O presidente faz isso desde sempre. E é isso que tem que acabar. Não é só a iminência do golpe. Existe outra coisa também que a gente tem que levar em consideração. As ameaças. Não podemos tolerar um presidente que ameaça o golpismo. Mas ele não consegue dar. Ele não consegue dar porque ele não tem força, mas ele ameaça. É a tal da coisa, né? Se tem um sujeito que fica ali ameaçando de dar uma porrada e dizendo que vai lhe matar,
Ah, eu vou te matar amanhã, eu vou te matar amanhã, eu vou te matar amanhã. O cara nunca lhe mata, mas ele está lhe ameaçando. Ele vai ter que ser preso. Ele não pode ficar impunemente ameaçando. É o caso do Bolsonaro em termos de pátria. Ele ameaça o golpismo toda vez. Então precisa brecar isso aí. E o que vai brecar o Bolsonaro? A única coisa que breca o Bolsonaro é o Bolsonaro sair do poder. E ele sai do poder através do impeachment. Por isso que a nossa pauta única é o dia 12 forte, doação para o dia 12 e impeachment do Bolsonaro. E, sinceramente, se as instituições brasileiras caírem neste papinho de que o presidente recuou, sabe, aí eu digo que o MBL não tem que fazer mais nada. Aí o MBL deixa lá Bolsonaro ficar eternamente, porque, francamente, ele já fez isso várias vezes e vai continuar esse reme-reme. Ah, não, agora ele recuou porque ele falou do Alexandre de Moraes e blá blá blá, ele tentou composição. Que composição? Por que? Pergunta muito simples. O que o país precisa deste imbecil? Por que o Brasil precisa deste cidadão lá no poder? Para quê? Por quê? O exército em si, as forças armadas, não sairiam se Bolsonaro for impeachmentado. Mourão é general do exército. O exército não sai, o exército fica. Os evangélicos, a base evangélica do Bolsonaro. A frente parlamentar evangélica existe desde muito antes do Bolsonaro aparecer na política nacional. Os evangélicos continuarão com as suas representações, continuarão com o PSC, com o PRB, com seus partidos, continuarão com as suas pautas e vão passar muito bem com o Mourão. Eles chegam lá e fazem uma composição com o Mourão muito simples. Chega lá, senta com o Mourão. O negócio é o seguinte, a gente tem certas pautas aqui, a gente quer que isso passe, vai, não vai. Pronto, se compõe, acabou. Os evangélicos não vão perder nada. O exército não vai perder nada. Ninguém que está no poder com o Bolsonaro vai perder nada se o Bolsonaro sair. Bolsonaro é ele e a sua família um fator de instabilidade pessoal. Não se trata, portanto, de fazer um movimento que abalaria qualquer tipo de setor. O agronegócio está com o Bolsonaro. Uai, e se Bolsonaro deixar de ser presidente, o agronegócio vai à falência? O agro vai deixar de exportar, o agro vai deixar de ser beneficiado com a alta do dólar, o agro vai deixar de ter as suas pautas representadas, o agro vai deixar de ter a sua frente parlamentar pelo agro, a FPA vai se dissolver porque Bolsonaro foi embora, não vai acontecer nada. Nada. Todo mundo que está aí consegue se virar sem Bolsonaro. A questão é a seguinte, o país sofre com um tipo de instabilidade institucional ridícula que esse imbecil gera todos os dias. Todos os meses esse cara está fazendo alguma coisa para gerar uma instabilidade. E ninguém precisa dele ali. Então o impeachment é uma via óbvia, que não tem que ter discussão, que já tem motivo jurídico, que o cara do STF já falou. Então a gente vai esperar mais o quê? O que tem mais para esperar? Esperar ele tentar fazer outra manifestação do tipo do 7 de setembro para ver se de novo ele consegue dar o golpe. E aí se ele não conseguir, ele recua de novo. Por quê? A troco de quê? Sabe? Não tem sentido mais. O tempo de Bolsonaro já acabou. É isso aí, Ricardo. E tem uma coisa interessante que eu vejo hoje, né? Eu imagino que os bolsonaristas passaram a noite tentando construir uma justificativa para tudo que aconteceu nesses últimos dias, e a gente vê, primeiro, a teoria do óbvio, né? A teoria dos fatos que já aconteceram, então atribuem ali o Bolsonaro a um acordo que já envolvia o Michel Temer, porque ele vai apoiar o Michel Temer para deputado federal, e aí o Temer vai ser presidente da Câmara, e ele tem um acordo com o Supremo, porque o Supremo vai passar a julgar só causas a respeito da constitucionalidade ou não das matérias, e que o Legislativo vai aprovar alíquota fixa de ICMS para o combustível e tantas outras pautas. É uma coisa assim tão idiota até, porque você imaginar que todas essas... Era preciso ter o 7 de setembro, aquela pataquada do 7 de setembro, aquele discurso cretino de quem diz que não vai respeitar uma decisão do Supremo, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo é discurso de alguém que está fazendo algum acordo, que já vinha sendo costurado por Ciro Nogueira e Pacheco e Lira. Não existe isso. A ponto de, nós não podemos esquecer, que Rodrigo Pacheco suspendeu as sessões do Senado
no dia 8, 9 e 10. Então, quer dizer, isso tudo era parte do acordo. E aí vem um avião da FAB a São Paulo, buscar o Michel Temer, leva a Brasília, fazem aquele texto ali, primeiro aquela gravação, teve a gravação da manhã do Bolsonaro para os caminhoneiros, com aquela voz abatida, envergonhada, aquilo claramente uma demonstração de que o presidente estava absolutamente desconfortável com uma situação que saiu do controle dele. Depois aquela carta no final da noite, publicada no site oficial do governo, aonde Bolsonaro desdiz, se desculpa, elogia Alexandre de Moraes. Não existe um enredo crível para você defender a postura do presidente na cabeça dos bolsonaristas. Que, porra, simplesmente não faz sentido. É óbvio que o governo está pagando essa conta. Ele paga a conta desses jornalistas de meia tigela que ficam aí o dia inteiro usando as rádios e seus canais para defender o presidente. E esses imbecis, eles só têm o presidente para se abraçar. Qual é a outra boia? Vamos pegar o Constantino. O Constantino vai largar a boia do bolsonarismo e vai se abraçar com que boia? Até porque Constantino vai pagar a conta desse papel ridículo que ele faz por muito tempo na vida dele. Qual é a credibilidade que uma figura dessa terá quando Bolsonaro sair do poder? Não tem como esse cara ter credibilidade, trabalhar num veículo sério, ser lido e considerado uma pessoa séria, um jornalista isento e tal, porque ficou claro que ele tem um preço, o preço foi pago, ele abraçou o cara mais incapaz, a maior vergonha da presidência do Brasil das últimas décadas, chama-se Jair Bolsonaro. Então essas pessoas, para desembarcar, elas terão muita dificuldade, porque a perspectiva profissional, a perspectiva financeira delas é muito ruim, fora do bolsonarismo. Então eles vão ficar ali orbitando. Agora, a gente tem que olhar para a questão política. Esse, né, o exímio jogador de xadrez 4D, né, é a expressão aí cunhada pelo gado. Bolsonaro ficou 28 anos na Câmara. Se ele soubesse alguma coisa do xadrez político, se ele tivesse realmente uma aptidão, se ele fosse estudioso, se ele fosse uma pessoa dedicada, se ele realmente soubesse mexer as peças, pô, ele foi candidato a presidente da Câmara lá atrás, nem me lembro que ano foi, acho que foi 2016, se não me engano. Sim. Teve 4 votos, né? Exato. Entendeu? Então, quer dizer, nem o filho estava na sessão para votar no pai. Porque o Eduardo tinha viajado, teve aquela cena deles trocando mensagem, ele puto com o Eduardo. Então, quer dizer, pô, esse cara, ele todos os dias, ele dá uma demonstração de que ele não passa de um incapaz, de um incompetente, de um idiota, que tumultua o país e leva aqueles caminhoneiros. O que aconteceu hoje? Os caminhoneiros, porque, vamos lá, caminhoneiro tem conta para pagar igual nós aqui e vocês aí. Todo mundo paga a conta. Começou o mês, as contas chegam. O caminhoneiro vive de quê? De rodar na estrada. O diesel está caro, o pedágio está caro, o pneu está caro, a manutenção do caminhão está cara. Esse cara tem que operar. Se ele se dispôs a ir para Brasília e ficar ali parado, alguém pagou essa conta. Porque o patriotismo dessa turma não se sobrepõe à realidade de que eles têm uma família para sustentar. Então, o dinheiro de quem estava pagando essa conta e não viu o movimento acontecer ali no 7 de setembro, também cortou e a turma teve que voltar para a vida real. Teve que desbloquear as rodovias, teve que sair de Brasília, como fizeram agora, saíram da esplanada dos ministérios agora, entendeu? E aí você tem essas figuras, fica orbitando. O que o agro quer? O agro quer que o país pegue fogo, porque se ele vende as commodities agrícolas em dólar, quanto mais alto o dólar, melhor pro investidor, pro empresário do agro. Não é pro caminhoneiro. Eu vi várias pessoas falando, é o caminhoneiro, são os caminhoneiros do agro. Porra, que caminhoneiro do agro? O caminhoneiro é um trabalhador. É um cara que fez um finame para ter um caminhão, tem um big de uma conta para pagar, tem que pagar diesel, pagar pedágio, pagar o ajudante, parar para dormir, para comer, para não sei o quê. Tá, pô, esse cara vive uma vida pressionada, não é à toa que se vê tanto rebite na beira da estrada, porque esses caras têm que rodar o quanto mais para poder ter algum dinheiro, para pagar as contas dele.
Então não existe isso, caminhoneiro do agro. Caminhoneiro é um cara que está totalmente pressionado pela inflação, pelo custo do diesel, da energia elétrica da casa dele, pelo custo de vida da mulher dele, dos filhos que ficam em casa. Então, esse cara está sofrendo. E aí ele vai se envolvendo nisso, onde ele tem ali uma perspectiva de alguém pagar um dinheiro para ele poder embarcar nessa. Esse imbecil desse Zé Trovão, que está lá no México, esse cara vai ser preso. Nossa! Entendeu? Não tem alternativa. Esse malandro vai ser preso. E esse idiota não faz ideia de quantos anos e qual é o custo que ele terá que arcar para se defender. Porque não vai ter Nelson Piquet. Aliás, é bom lembrar, Ricardo, o Piquet foi o cara que trouxe para o Brasil o primeiro sistema de monitoramento de caminhões. Não era à toa que o Piquet estava dirigindo aquele Rolls Royce no 7 de setembro. O Piquet ganha dinheiro em cima dos caminhoneiros. E não é pouco dinheiro, não. Ele está diretamente envolvido com a operação dos caminhões no Brasil. Então, só que isso aí vai secar. O Piquet não vai pagar honorários de advogado do Zé Trovão. A essa altura, o Zé Trovão que se dane. Ele vai ter que se virar, vai ter que deixar a família na casa dele, não vai poder dirigir caminhão porque vai estar respondendo na justiça. A vida desse cara acabou. Para defender o Bolsonaro? Quem que é o Bolsonaro, gente? Pelo amor de Deus. Esse cara é um imbecil. Hoje a gente teve o cenário do recuo do mar antes de vir o tsunami, porque o Bolsonaro não sabe navegar no patamar da institucionalidade, do equilíbrio dos poderes. Ele só tem esse discurso para fazer, e como ele está desesperado em relação à própria situação e à situação dos seus filhos, e de resto ele não está nem aí para ninguém, ele vai fazer o que for preciso. Agora, eu pergunto, Ricardo, a você, como é que ele vai amarrar um acordo que o proteja e proteja seus filhos das ações judiciais que acontecerão? Como o ministro Fux disse, o crime de responsabilidade foi cometido no dia 7 de setembro, além de outros que ele já tinha cometido. Então, o chefe do Supremo Tribunal Federal já afirmou de forma categórica: o crime foi cometido. Ele não tem como se livrar disso. Bom, como o Ricardo falou, não tem recuo que apague isso, entendeu? Agora, e só para concluir, Ricardo, como é que ele vai, na justiça, garantir que ele vai deixar o poder e se proteger dessas ações? Não existe isso, não tem espaço para isso. Por que o processo do Carluxo, então, vai ser extinto e das outras pessoas, não? Não tem como você justificar, porra. Você chegou no ponto fundamental, o ponto nevrálgico da coisa. Só antes de eu entrar nessa análise, pessoal, a live tá fraca de pimba. Não sei quanto tem de Pix, mas suspeito que não deva ter quase nada de Pix. Ô, Will, você que tá operando, manda aí para mim quantos Pix tem. Porque tá fraquinho, ó, 865, não tem nada. O negócio tá morrendo. O Vitor Couto tá mandando aqui 865. O Renan já tá brigando com a gente, daqui a pouco ele fica com raiva aí. Por favor, eu estava com a Amanda, a gente fez 10 mil de Pix e Pimba. O Liberaldo, eu e o Bisotto, a gente conseguiu botar 6.500, na época que a métrica era 5 mil. Não vamos deixar a gente passar vergonha, né? Veja, eu sei que desse pessoal que tá aí, tem um monte de gente que ainda não doou. Tem muita gente que já doou bastante, que já deu 300, que já deu 50, que já deu várias vezes, vários Pix de 20, vários Pix de 50, mas tem gente que não doou nada. De 1.900 pessoas, não vai dizer que todo mundo doou. Então, quem não doou, quem ainda não fez a sua contribuição, é a reta final. Nós estamos falando, hoje é sexta, não é sábado, a manifestação de domingo. Estamos falando de 3 dias. 3 dias. Aí vocês podem perguntar, o que a gente vai fazer com tanto dinheiro em 3 dias? Muito sim, impulsionamento. Impulsionamento. Todo mundo que for público nosso, e público, assim, dentro da bolha aí da direita, não sei o quê, vai saber da manifestação. A gente precisa botar gente na Paulista. Nós precisamos botar 200 mil pessoas, 300 mil pessoas na Paulista. Isso fora as outras cidades. Então, por favor, mandem o Pix. Eu vou ficar aqui conferindo.
Ó, mas estão reclamando aqui que tem pouco, tá vendo? Bom, eu vou ficar conferindo aqui para ver se sobe, mas a situação está meio ruim. Fazer uma observação também, cara. Hoje o news é curto. Então a gente vai ter pouco tempo para poder arrecadar a ajuda de vocês. E o Renan está lá no Flow com o Kim e com o Arthur para divulgar o ato do dia 12, desse domingo. Hoje é o dia inteiro de trabalho, reunião, organização. A gente está nessa situação de poder agregar novas forças para manifestações do dia 12. É essencial que isso aconteça. O impeachment não acontece só pela vontade do MBL e do Kim Kataguiri. O impeachment, para ser real, para ser viável, ele precisa do apoio de partidos da direita, do centro e da esquerda. Isso é um fato, porque é com o número de votos que a gente faz o impeachment lá na Câmara. Então não adianta ser o nosso posicionamento, tem que ser o entendimento que tirar esse pilantra da presidência da República é a única forma que a gente tem de sair desse atoleiro que o Brasil está. Porque a gente não vai aguentar mais 1 ano e meio dessa maluquice, um presidente irresponsável, um presidente incapaz, um ministro da Fazenda lunático que vê no mundo da lua, falando hoje, deu outras declarações aí completamente desconexas da realidade e que não vai conseguir produzir um resultado minimamente aceitável para que essa pressão toda que a gente está vivendo arrefeça. Então, dia 12, começa o trabalho para valer, a gente precisa do apoio de cada um de vocês, a gente precisa da ajuda de cada um de vocês no Pix, para que a gente consiga viabilizar essa manifestação do tamanho que ela precisa ser. Então, tem gente divulgando também os atos. Nossa, até esqueci de falar isso. Seguinte, amanhã nós vamos ter ato o dia todo. Vai ser um dia duro de trabalho, esse domingo tem manifestação. Então nós vamos ter um ato às 11 horas no Paço Municipal em Santo André. Vai rolar uma concentração de 10h30 às 11h, a gente vai adesivar um pedaço da cidade de Santo André, com o vereador Márcio Colombo, a equipe dele, pessoal. Então, quem for de Santo André ou daquela região e puder, ou até de São Paulo, e for para lá, a gente vai estar. Eu vou, vai estar a Amanda, vai estar o Ian, vai estar o Márcio, vai estar a galera lá em Santo André de manhã. A gente vai percorrer, caminhar e adesivar aquele paço municipal. Depois, nós vamos sair de lá numa microcarreata, aí a gente vem, almoça, e às 2h30 tem concentração na Estação Paraíso, na Paulista. Olha só, isso aqui é importantíssimo, porque é a última chamada, não tem mais. Amanhã é sábado, domingo já é a manifestação. Então, amanhã vai rolar 2h30, concentração na Estação Paraíso, na Paulista. Se você é de São Paulo, você tem que ir. É o último momento para você colaborar fisicamente com a manifestação, o último momento para você ser voluntário da manifestação. Ou seja, as pessoas que foram conheceram a gente. Né? A gente sempre, no final, a gente troca ideia, conversa. Dessa vez não vai ter cerveja, não vai ter after, tá? Porque a galera a militância precisa estar descansada e sóbria para domingo. Então a gente não vai deixar ninguém de ressaca. Das outras vezes teve cerveja, tá? O pessoal se divertir. Dessa vez não vai ter. Dessa vez vai ser o ato puro, seco e duro. Colagem de adesivaço na Paulista toda. A gente vai forrar a Paulista de adesivo. E domingo, manifestação. Então, se você é de São Paulo, esteja 2h30 na Estação Paraíso. E, por favor, doe o Pix. O pessoal está reclamando, não tem o Pix na tela. Tem o Pix na tela, sim. Tá aqui embaixo, fica passando aqui na listinha. suporte@mbl.org.br, suporte@mbl.org.br, fica aqui passando embaixo. Então, por favor, você doe o Pix, faça o seu pimba, que a gente vai responder com muita calma, com muita paciência. Manda o pimba para mim, Will, que eu quero ver quantos tem. Tem pouco pimba, mas a gente tem uma vantagem, que eu sempre vejo quando tem pouco pimba, a gente pode ler com calma. Às vezes a leitura dos pimbas é uma leitura muito agoniada. Deixa eu ver. Tem aqui uma pequena quantidade de pimbas, mas a gente pode começar a ler e a comentar. E, por favor, continue mandando os pimbas
até o final. E podem perguntar outras coisas também. Tem gente que já está querendo perguntar outras coisas, está meio cansado de manifestação. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa de Islã, de filosofia, de economia aí para o Liberaldo, né? O Liberaldo receberá, aliás, já estou fazendo esse convite aqui agora, você vai receber um convite formal para ser um dos nossos professores da Academia MBL no segundo ano. Eu espero que você aceite. Bacana! Pô, que honra! Tá aceito. Puxa vida, eu realmente não sabia disso. Estou vindo aqui pela primeira vez e muito honrado com o convite, Ricardo. Sim, vai ser uma satisfação imensa me juntar ao time. Vai rolar a Academia MBL no segundo ano. A gente vai fazer o primeiro ano de novo, que vai ser tudo igual que está nesse ano, vai ter muita diferença. As aulas são as mesmas, as atividades vão mudar um pouco. E no segundo ano a gente vai fazer um negócio especial. Então, a galera que for para o segundo ano vai ser a galera que se formou no primeiro, que vai receber um convite específico, e a gente vai estar olhando perfil a perfil e tal, e vamos fazer um segundo ano diferenciado. Então, vai ter aula de gestão pública, vai ter aula de retórica com o Kim, vai continuar. As minhas aulas vão continuar, mas eu vou subir o patamar um pouco mais. Eu sei que tem gente que reclama, que ele está difícil, mas vai ficar mais difícil. O negócio aqui só vai piorando, vai ficar mais difícil. Vou entrar nos assuntos específicos, falar de Leo Strauss, Wegelin, história do comunismo, história da União Soviética, vários temas assim, e a gente vai estar montando esse segundo ano e vai ser creme, vai ser uma delícia. Bom, então é isso, continue pimbando, a gente vai ler os pimbas, nós vamos comentar com calma os seus pimbas, porque tem tempo aí, nós temos 22 minutos de programa para vocês pimbarem, mandarem pix para a gente ler e comentar, ok? Pix é suporte@mbl.org.br. Não faça a gente passar vergonha, que o Renan tá com uma lupa em cima da gente. Vai passar vergonha? Vai deixar o careca reclamar da gente? Não pode. Vamos lá. Pimba, Flaísa, do R$2. Ricardo, só ontem descobri que você é poeta. Como assim você descobriu que eu de fato escrevo poesia? Mas eu não sei como foi possível que você tenha descoberto, porque eu não revelei isso para ninguém. E os meus poemas estão escondidos de todos. Então, eu não sei como é que você achou isso. Como é que você fez isso? Tá me stalkeando pesado? Mike Connor doou R$20. Acabei de assistir a parte 2 do vídeo que o Nando Moura e o Arthur foram questionar os gados. E eu gostaria de parabenizar a coragem da Amanda. A Amanda... Merecido. Cara, a Amanda é a mulher perfeita. Ela é corajosa, ela é bonita, ela é boa de papo, ela é legal, ela é simpática. Realmente está difícil achar um defeito na Amanda Vettorazzo. Luca, e a Vé, tô falando a verdade, não tô fazendo piada aqui, não. A menina é extraordinária. Lucas Valinotto, do 8,99 libras. Que maravilha. Renan já tá atacando Pedro Doria. Manda uma mensagem para ele não criar treta com metade das pessoas. Não criar treta com metade das pessoas que querem ir na manifestação no Flow hoje. Abraço. Bom, cara, eu não vi qual foi o contexto dessa troca de mensagens aí com o Pedro Doria. Porém, é um fato que o Renan é um cara muito on-rage no Twitter. Ele sempre está muito puto com tudo. O estado do Renan é de estar puto quase que 24 horas. O Renan fala que o Kim vai passar mal e não sei o que porque tá gordo. Eu acho que o Renan vai ter problemas cardíacos e de pressão alta de verdade, em breve. Ele vai virar aos 40 anos e ele vai ser hipertenso, porque o Renan é nervoso. Randy Harris do R$50. 12/9 pelo impeachment. A Jovem Pan trabalhou a noite toda para falar que o Minto foi maduro em tranquilizar exatamente as relações com a carta, que agora temos que confiar nele. Comprados. Quer comentar isso aí, Beraldo? É brincadeira. Um cara que tem que se recorrer do ex-presidente para fazer uma carta daquela. Ainda tem isso, né? O cara não pode fazer sozinho. Exato, cara, sabe? E precisa se apoiar no prestígio do ex-presidente com Alexandre de Moraes. Aí vem esses imbecis dizer que tem um grande acordo, que estava tudo combinado.
Tá certo, estava assim combinado. Vamos lá. Paolo doou R$50. Olha, e detalhe aí, não parem de dar pix, hein? Subiu, felizmente subiu, nós estávamos com um número vergonhoso. A gente estava, cara, com R$800 de pix. Aí realmente a gente mas não ia voltar. Exato. Eu ia perder meu post no News, hein? Eu ia ser escorraçado aqui. Bom, mas agora melhorou um pouquinho. Nós estamos com 2.500, mas ainda é pouco. Pessoal, pelo menos vamos para 5.000. Metade da meta que a gente está batendo. Pelo menos 5.000 mais 2.500. 18 minutos, vamos chegar lá. Pô, teve gente que não doou. Você que está me assistindo, você sabe se você doou ou não doou. Você sabe. Você sabe disso. Tem gente que está me vendo que não doou um centavo. Ou que doou R$50 um mês atrás. Dá para você dar um dinheirinho aí. Manifesta. Pensa o seguinte, se tá tudo caro, se tá tudo uma merda, se a inflação tá alta, se quando você vai abastecer seu carro a gasolina tá R$7, se você vai no açougue, você quer fazer churrasco, a picanha cara, não dá, você tem que ficar comprando frango, e olhe lá. Se essa situação tá assim, tudo melhora com um remedinho chamado impeachment. O remedinho você toma assim, pronto, as coisas melhoram. E melhoram mesmo. Vocês lembram o que aconteceu? Vocês lembram o que aconteceu com a Dilma? Eu achava, Beraldo, que a Dilma seria a pior presidente que eu já vi. Eu tinha assim para mim, não é possível, essa mulher é muito ruim, ela é inábil, ela faz discursos idiotas, não é possível que vai chegar uma pessoa pior. Bom, eu errei, porque o Bolsonaro é pior do que a Dilma. Inacreditável, né? É inacreditável. Porém, um fato é o seguinte, quando rolou o impeachment da Dilma, a situação econômica brasileira melhorou. Ela não ficou às mil maravilhas, mas você tinha uma crise fodida que foi estancada. Então, houve esse estancamento por parte do Temer. Sim. Então, a situação econômica do Brasil tende a ter o mesmo tipo de caminho. Ou seja, se houver um impeachment, a sua situação pessoal econômica, seu bolso vai melhorar. Claro. Então, faz um esforço agora e tira do bolso e bota aí. Deixa eu falar duas coisas, Ricardo. Primeiro, pessoal, amanhã a gente vai sair das nossas casas, a gente vai de manhã para Santo André, a gente volta para São Paulo, a gente vai fazer a carreata, a gente vai fazer o adesivaço, a gente vai dedicar o nosso dia inteiro a fazer esse último esforço de divulgação, divulgação pessoal, digamos assim, presencial, né? Porque a divulgação online, funcionamento, etc., continua. E aí você pensa o seguinte, muitos de vocês não vão nos acompanhar. Então, pelo menos doa para cada um, se cada um doar 1 litro de gasolina, R$7, que era aquele dinheirinho que vocês iam gastar. Se vocês fossem sair de casa para fazer esse percurso, vocês iam gastar mais de 1 litro de gasolina. Bom, mas doa 1 litrinho de gasolina, R$7, cada um de vocês, para nos ajudar nesse esforço. Tá? E só para esclarecer, esse dinheiro não vai nem para o tanque do meu carro, nem para o tanque do carro do Ricardo, não, porque essa parte a gente banca. Ele vai integralmente... Oi, uma travada. Opa, acho que fui eu. Voltou? Esse dinheiro vai integralmente para cobrir os custos das manifestações, que vão ocorrer hoje em muito mais cidades até do que a gente tinha programado inicialmente, e para o material, e para o impulsionamento e tudo mais que a gente precisa para dar a dimensão necessária à manifestação de domingo. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. E segundo, só para fazer um rápido comentário, Ricardo, a situação econômica do país, de qualquer país, ela funciona... O primeiro motivo dela melhorar ou dela piorar é a percepção. Qualquer coisa que aconteça de mudança na perspectiva de futuro do Brasil, e perspectiva não é uma carta escrita pelo Temer que o Bolsonaro assina. Perspectiva é Bolsonaro fora do Palácio do Planalto. Só isso vai gerar um ânimo necessário para que a situação, a perspectiva econômica do Brasil e a situação atual da economia do Brasil já melhore significativamente, como aconteceu no governo Temer. A gente precisa lembrar que o governo Temer começou a aprovar reformas. E aí houve o episódio Joesley, que enfraqueceu o governo, aí foi aquela
aquele horror até o final, mas é exatamente essa situação que a gente está vivendo hoje. A gente precisa ter a perspectiva da melhora. Só com isso, vocês vão ver o dólar arrefecendo, a pressão inflacionária arrefecendo e tudo sinalizando ali que vai voltar para os eixos. É isso aí, recado do Beraldo. Vamos continuar aqui. Paulo doou R$50. Ricardo, queria te recomendar a série The Heroic Legend of Arslan, que foca na resistência dos persas à tomada muçulmana, mas substituindo os vilões muçulmanos por cruzados europeus da Lusitânia. Ela tem vários locais reais do mundo islâmico. Interessante de qual é o serviço de streaming que é essa série. Bom, eu tenho uma recomendação a todos vocês. Eu assisti uma série de ficção científica que comparam muito com Black Mirror e tal. A crítica é um pouco azeda com essa série, diz que Black Mirror é melhor, não sei o quê. Mas não é. Esta série é uma obra-prima. Black Mirror está assim, uns 3 degraus abaixo dessa série, que se chama Electric Dreams, baseado nos contos do Philip Dick. Black Mirror também. Está na Amazon. Electric Dreams. É uma maravilha. Pelo menos eu achei, é uma obra-prima. Se vocês quiserem assistir, vejam. E sim, tem um narguilé aqui atrás, exatamente. Fumo constantemente. Disseram que é coisa de adolescente, mas enfim, é coisa de islâmico, não é coisa de adolescentes. Os adolescentes fizeram uma apropriação cultural. Leandro doou R$27,90. Cuidado que o gado vai tentar fazer mamãe falei no dia 12 para descredibilizar a manifestação. Isso eu tenho certeza absoluta que vai fazer. E assim, pode... a competência e o talento do original. De qualquer sorte, pode ser que o gado pegue pessoas mal informadas e consiga se dar bem. Isso às vezes acontece. Assim, não é. Assim, você tem um público de milhares de pessoas. Você não tem como controlar. Tem gente que vai para lá e que não vai saber direito. Se o cara perguntar assim, qual foi o crime do Bolsonaro? O cara, não sei, eu não gosto dele. Bolsonaro é fascista. Pode acontecer. E vocês também não tem que se preocupar com isso. Isso faz parte. É luta narrativa, faz parte. Marcos Augusto Lete do R$20. Limão bebê pulando nos... O quê? Não, é uma figurinha. Tá na descrição a figura. Victor Sardinha do R$10,90. Falem da fake news do estado de sítio. Patético. Pois é, cara. Assim, aquele vídeo aí em particular me entristeceu, porque o cara que tava ali, você via que é um cara pobre. Eu vi, né? Você dá pra ver pra cara. O cara era um cara pobre, um cara humilde. Gente humilde, exato. E é uma sacanagem. Assim, ele chorou por isso. E esses caras também, quando você fica pensando, mas o cara que é ditadura, ele é um grande filho da puta. Mais ou menos, cara. Esse pessoal ele não imagina a ditadura como sendo um regime de opressão terrível. Até porque a ditadura de 64, embora tenha matado muitos militantes de esquerda e tenha sido ditadura e suspendido uma série de direitos, para a população comum, houve um governo ali de prosperidade. Na época do Médici, houve prosperidade econômica, isso é um fato. Aconteceu prosperidade. O famoso milagre econômico da ditadura, isso ocorreu. Né? E o ministro da economia na época era o Roberto Campos, um liberal. Então, assim, as pessoas têm uma memória nostálgica do que é a ditadura, não entendendo que elas seriam vítimas. Eles entendem assim, é um regime para botar ordem, é um regime para botar ordem na casa. Então, nem sempre a pessoa é um monstro que está pedindo. E o cara chorou, porque ele, o estado de sítio, ele saiu chorando, gritando. Ricardo, e não tinha porra nenhuma. Se você me permite assim, uma rápida observação, aquele senhor que estava ali chorando, ele provavelmente ele era muito jovem, se é que ele já tinha nascido na época do regime militar. Sim, Bom, sim. No final do regime militar, sim, provavelmente, mas ele provavelmente morava também num lugar onde o efeito do regime militar era imperceptível. E ele chora pelo estado de sítio, sendo que eu tenho certeza que ele não sabe o que é estado de sítio. Aquele objetivo que, na verdade, ninguém sabe o que é. É o pote de tesouro, mas que você não sabe o que tem dentro. Exatamente. Bom, o que eu falei da série, que eu vi gente perguntando aqui, chama-se Electric Dreams, Sonhos Elétricos. Está na Amazon. É uma
Baita série, atuação primorosa, muito boa a atuação dos atores, são episódios individuais, mas enfim, não vou ficar falando de série aqui, mas é boa pra caralho. Adler do 27,90, Adler! Grande Adler aí da equipe do Márcio Colombo, 27,90, lembrando, 10,5 em Santo André, isso aí, Adler, 10,5 em Santo André. Katsuko Ishihara é novo membro, olá, Samurai, seja bem-vindo. João Victor do 27,90. Meu Pix está fora do ar, não sei porquê. Banco do Banco não está funcionando. Isso é estranho, ruim, né? GRN do R$5. Tem medo de tomar outro pescotapa do Ciro no domingo? Perguntando pro Arthur. Você vai ter que perguntar para ele. Pergunta para ele no Flow. Vai rolar o Flow daqui a 8 minutos. Daqui a pouco a gente está encerrando a live. Bruno BL do R$100. Fora Bolsonaro, é isso? Fora. Bruno Gonçalves do R$2. Ricardo, qual é o melhor bairro de Salvador? Cara, esse negócio de melhor bairro é muito relativo. O bairro mais nobre de Salvador é a Vitória. Mas, assim, um bairro que eu gosto muito é Ondina. Tem também a Cidade Baixa, que tem a Ribeira, que é um belo bairro, tem umas casinhas, assim, à beira-mar. Salvador é uma cidade muito bonita, né? Só é uma cidade muito mais pobre do que São Paulo. Então, a quantidade de coisas e comércio e possibilidades em Salvador é infinitamente mais limitada que São Paulo. São Paulo você acha tudo. Se você quiser, sei lá, eu quero um bar que tenha gatos circulando no bar, você acha. Eu quero um bar de Harry Potter. Eu fiquei sabendo aqui há um tempo atrás que tinha um bar de Harry Potter em São Paulo. Então você acha de tudo. Em Salvador não é assim, mas assim, em termos visuais, geográficos, a cidade é bem mais bonita. Noel Filho do R$5. Ricardão, sou baiano de Vitória da Conquista, muito me orgulho você nessa posição desse movimento que me inspira muito. Arruma os baianos pra gente votar em 22, rapaz. Então, cara, eu já tô um pouco afastado da Bahia, né? Não sei quem vocês poderiam votar. Tem 2 pessoas que eu confio, aliás, 3 pessoas. Tem a Priscila Chamas, que foi candidata pelo Novo algumas vezes, uma menina bacana, eu não sei se ela ainda está na política. Tem o meu amigo Rodrigo Rara, que eu gosto muito dele, também está pelo Novo. E tem o Siqueira, ex-coordenador do MBL Bahia, mas ainda está ali no MBL, que se candidatou por Lauro de Freitas, acabaram fazendo campanha e tal. Esses 3, Rodrigo Rara, Priscila e Siqueira, eu confio, boto fé com esses 3, são boas pessoas. Douglas Gavinho Fotografia, do 27,90. Pessoal, o que vocês acham que poderia acontecer se Lula saísse da disputa de 2022 e também com Bolsonaro fora? Cara, aí muda tudo, né? Eu falo... Não entendi, são os 2 fora, mas o Lula fora da disputa é a certeza de que você terá a terceira via ganhando a eleição. Tem um rapaz aqui, o Azul, está dizendo que a Priscila Chamas é péssima e tal. Eu não sei qual é, por exemplo, a posição dela em relação a Bolsonaro, porque ela é do Novo. Eu não sei qual é a dela hoje. Mas assim, eu a conheço pessoalmente, ela é uma menina bacana. A gente lá no MBL teve alguns entreveros com ela, porque a Priscila tem um mau hábito de querer sempre aparecer demais. Então, às vezes, a gente fazia uns atos, tinha muito trabalho, ela chegava, não fazia muita coisa e gostava de aparecer. Mas isso aconteceu... assim, durante uma fase. Depois a gente ficou amigo e tal. Então, sim, eu votaria nela. Não sei quais são as posições de hoje dela. A Flaísa, do R$5. Você contou para um amigo que temos em comum. Eu precisava de ajuda com escansão, ele me ajudou, mas disse para eu pedir a você que entende mais. É verdade. Nossa, é verdade, Flaísa. Eu comentei que eu escrevia poesia. Pois é, eu escrevo poesia. Assim, hoje eu estou parado há anos. Tem anos que eu não escrevo mais. Mas escrevi durante a minha vida, eu sei fazer essa canção direitinho, metrificação, aprendi lá com o Glauco Matoso, com o Said Ali. Said Ali, que foi um dos professores do Colégio Pedro II, né, um grande mestre de versificação, escreveu um livro sobre versificação. Bom, se você quiser falar comigo lá, manda uma DM que eu te ajudo aí a se inscrever. SNP do R$10. Estou tentando convencer meus irmãos Jobola e Guardanapos, o Mac, a irem dia 12. Chama eles, por favor, e manda um bibibi mito. Como é que é? Eu acho que isso aqui é alguma sacanagem que eu não estou percebendo. Eu estou velho, eu não percebo mais a sacanagem. Eu sou uma alma pura. Tá vendo aqui? Um ala de anjo.
Douglas Passini do $6 canadenses e 66 centavos. Ricardo, se pedindo para dizer que ainda quero ir para São Paulo visitar o escritório de vocês, agradecer todo o trabalho. Abraço. Você será muito bem-vindo. Quem visitou a gente recentemente foi a Marta Miriam Perim, que eu acho que está aqui, inclusive. Ela mandou aí. Pois é, ela visitou e tal, foi bom, assim, Pimbeira Antiga. Bom, se você vier, será bem-vindo. E, finalmente, o Diogo Kimura do R$20. Será que Mourão é capaz de restaurar a economia do Brasil? O que você acha, Beraldo, da capacidade do Mourão? Não é o Mourão. Mourão não é um grande gestor com um grande projeto para o Brasil. O papel do Mourão será da estabilidade institucional, e isso ele, como foi realmente um militar de verdade, até chegar a general, ele entende de equilíbrio institucional. Então ele vai dar ao Brasil o equilíbrio necessário para que a relação com o Congresso e com o Judiciário se estabilize. Ele vai ter mais capacidade de trazer pessoas qualificadas para o governo, coisa que hoje o Bolsonaro não faria. Se sair o Paulo Guedes, quem que vai ser o ministro da Economia? Vai ser o Tomé Abduch? Você concorda que quem que vai aceitar se submeter a esse papel ridículo que o Guedes se submete? Ninguém qualificado, entendeu? Então, o Mourão seria um momento de estabilidade para a eleição de 22. É só isso, o papel dele. Parfait. Bom, estamos aqui na reta final, mas assim, vamos ler todos os pimbas. Mesmo que a gente entre um pouquinho na live do Flow, a gente vai ler os pimbas de vocês por respeito a quem pimbou aqui. Ok? Vamos lá. Bom, o Couto disse que a gente não consegue ler os Pix, mas os pimbas eu vou ler. Mas, enfim, mesmo a gente não conseguindo ler os Pix, doem Pix. Você não precisa mandar a mensagem, você precisa doar a grana do Pix. E aí, se você quiser, você pode doar um pouquinho no Pimba que a gente lê. Aí você doa, sei lá, R$10 no Pimba e mais no Pix. Estamos com 5.529, galera. Conseguimos chegar à metade da meta. Mas, tá um número quebrado. 5.529. Vamos chegar a uns 6. Vai. Uns 6, vai. Um 6zinho pra gente ofertar lá pro nosso grandioso líder Renan, pastor Renan. Conseguimos 6 mil, não conseguimos os 10, os 12. 6 já dá quase um chupa Renan. Quer dizer, agora não, hein? Agora o Renan tá fazendo live de tarde e tá arrecadando. O Renan tá tipo Silas Malafaia. É verdade, ele se aprimorou demais. Pois é. Bom, vamos lá. Jefferson Carmo do 54,90. Hoje chegou meu livro do MBL sobre o impeachment da Dilma, escrito por Tico Santa Cruz e revisado por Paulo Coelho. KKKKK. E lerei este livro do MBL assim que eu terminar de ler o livro do Ronald Reagan. Maravilhosa companhia. Aqui, claramente, nós temos um livro que é de um cara sensacional, extraordinário, incrível, chamado Kim Kataguiri. O outro é o presidente dos Estados Unidos. Leandro O, do 27,90. Obrigado pela garra em nos livrar desse estorvo que está na presidência. Bom, a gente não livrou ainda, né? Estamos tentando. Antônio Aquino de Carvalho Júnior deu R$5. Bisotto está certo, o MBL é forte, deve assumir a vanguarda histórica e fundar o próprio partido e lançar candidato próprio em 2022 para presidente. Cara, isso é muito ambicioso. O que acontece, Antônio? A gente tem uma força em São Paulo que é muito maior do que nos outros estados. A gente precisa urgentemente reestruturar os núcleos em todos os estados, depois criar um escritório profissional, do jeito que é em São Paulo, em outro lugar, provavelmente Brasília, depois criar um terceiro escritório, provavelmente no Nordeste, tão forte quanto esse. A gente tem que começar a ficar itinerante entre os 3 escritórios. Então, assim, até a gente ter uma capilaridade real para lançar um candidato com força real para a presidência, e que quando chegue lá não seja também, assim, perca toda a base, isso é um risco também. Você se torna presidente e aí, por exemplo, Bolsonaro é um idiota, ok. Mas mesmo se ele não fosse, Bolsonaro teria bastante dificuldade, porque a eleição dele foi uma eleição muito de rede social, foi muito espontânea, e aí é difícil formar a estrutura.
Então, não sei se é o momento. Eu acho que não é o momento. Eu não estou com essa pressa, não. Acho que a MBL tem aí muita estrada. Eu quero ver 10 anos de MBL, 15 anos de MBL, 20 anos de MBL, e aí a gente lança o presidente depois. E tem uma questão importante, Ricardo, que é o seguinte: o MBL não pode se prestar o papel de criar um partido político, fundar um partido político, para fazer a mesma coisa que os outros fazem ou para incorrer nos mesmos erros que os outros incorrem. A base para um partido político viável, a ponto de ter um candidato a presidente competitivo, é a Academia MBL, onde a gente está formando pessoas com qualidade para que essas pessoas assumam papéis de protagonismo nas suas respectivas cidades, e a partir daí a gente tem uma base confiável de pessoas que compreendam a essência do MBL e que consigam fazer um trabalho coeso para que a gente vá do Oiapoque ao Chuí com a mesma forma de agir, sem fazer acordo, sem vender o partido, sem trazer bandido, sem fazer acomodação, arrumação de gente que não presta, e aí isso demanda gente qualificada e com tempo para dedicar isso. Isso aí. Vamos lá. Marta Miriam Pereira. Eu vou adiantar porque o Flow já está começando. Não sei se está atrasado. Se alguém me disser aí, por favor, diga aqui. Está atrasado? Bom, a gente vai terminar aqui. Vamos. Marta Miriam Pereira deu R$50. Admirados, foi tão bem recebida. Obrigada. Já fiz panfletaço, buzinaço de noite, irei no Lambi Lambi. Nossa, a agenda de militância tá pesada. Os meninos do MBL, bravos e valentes, cuidam de mim com muito carinho, gratidão. Ó, coraçãozinho para você, Marta. Paulo Cerejo, R$10, uma humilde contribuição para fortalecer. Domingo estarei na Avenida Paulista. Isso aí, Paulo. Kaique Alencar, dou R$20. Cadê o Careca? Se preparando para o Flow. Danilo da Silva Mourinho deu R$10. Vamos continuar indo para cima. Bolsonaro já recuou outras vezes, mas depois voltou a brevejar. Exatamente. Ele recua e volta, porra. É sempre assim. Ele está totalmente acuado. Uma carta não resolve, seu impeachment interessa, ainda fortalece a terceira via. Você falou tudo. É muito simples. O que você faz quando seu inimigo está acuado? Golpe final. Não tem conversa. O cara está acuado, é golpe final. Não é deixar o cara desacuar. Então, agora volta o Bolsonaro. Isso não tem lógica nenhuma. PSDB com mensalão. Foi o que deu. Pois é, exato. Quer dizer, Aécio Frouxo deixou que o PT fizesse o que fez com o Brasil. Exatamente. Saiu e tal e governou não sei quantos anos, hein? Até 2016. Roubando tudo que pôde. Roubando pra caralho. Gustavo deu R$5. A série tem a ver com o livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Não sei se esse livro tem a ver com o livro do Philip Dick, que é baseado na obra dele. Mas eu não li Philip Dick. Jacatatu deu R$5. O sítio do Bolsonaro é o mesmo do Lula? O Paulo Coelho falando mal do MBL, vocês têm treta com ele? Não temos treta com o Paulo Coelho. O Paulo Coelho resolveu atacar a gente e tal. E eu, particularmente, eu gosto do Paulo Coelho. Não que ele seja um bom estilista, mas eu gosto dos enredos, das coisas que ele faz. E gosto da figura dele, acho uma personalidade curiosa. Mas, enfim, cada um com cada um. Deixa o Paulo Coelho tem uma história de identidade com a esquerda. Grande. E ele é uma daquelas figuras que lá não sei se ele hoje está na França ou na Suíça, mas ele de lá atribui ao MBL a responsabilidade de ter o Bolsonaro no poder. Mas o MBL não tem 53 milhões de votos. O MBL fez o papel que era o que ele deveria fazer, tirar a Dilma de lá. Se movimentar para que as pessoas percebessem o mal que a Dilma fazia ao Brasil e a necessidade dela sair da presidência, e foi isso que aconteceu. E da mesma forma, nós estamos aqui hoje nos movimentando para tirar esse incapaz que é o Jair Bolsonaro da presidência. E assim faremos, para o bem do Brasil. É isso aí. Lincoln deu R$5. Qual a chance do Bozo emplacar um poste em 2022, como o PT fez com o Haddad? Mínima. O Bozo já é fraco se for um poste, entendendo. Moskin deu R$20. Moro em Socorro e vou para São Paulo para gritar fora Bolsonaro. Boa. Bom, é isso aí, mas ainda tem mais um pouco de pimba, hein, Will? Manda os últimos pimbas. Não pimbem mais agora. Quem pimbou, pimbou. A gente vai ler os últimos e vamos assistir o Flow. Vamos lá. Os últimos. The Last. Eric, do R$10. Ricardo, já leu Roger Scruton? Qual pensador conservador você mais gosta? Abraços.
Sim, meu caro Eric, eu li Roger Scruton, um grande pensador. Qual o pensador que eu mais gosto? Olha, de longe, o pensador que mais me influencia dentro dos conservadores chama-se Leo Strauss, um pensador judeu, nascido na Alemanha, imigrou para os Estados Unidos, foi professor da Universidade de Chicago, e tem uma grandiosa obra sobre filosofia política. É um dos caras assim, mais extraordinários na filosofia política do século XX, assim, unanimidade, isso não está nem em disputa, né? E eu considero um dos grandes mestres, e assim, é muito importante para mim. E um outro pensador conservador que é influente para mim, que eu tenho certeza que vocês não conhecem, quase nenhum de vocês conhece, chama-se, eu tô ficando desmemoriado, Louis Dupré. Louis Dupré foi um fenomenólogo católico que escreveu uns livros sobre religião e modernidade, escreveu ensaios de interpretação hermenêutica histórica, de uma maneira muito fina, é um grande pensador. Eu ainda terei a oportunidade de dar um curso sobre Louis Dupré para apresentá-lo aí ao público de direito do Brasil, que eu sei que não conhece. Michael Giovelli doou $5. Tem que expor no dia 12 os parlamentares que são contra o impeachment. São eles quem viabilizarão isso, pressão deles, é isso aí. Monstro Baleia doou R$2. A CM ganha a eleição na Bahia? Acho que sim. Se ele disputar com Jacques Wagner, talvez a coisa pegue um pouco, mas eu acho que ele é favorito. Estão perguntando como se escreve Leo Strauss. L-E-O, Leo Strauss com 2 S. Leo Strauss. Luiz Felipe Alves do R$5. Caso o impeachment não ocorra e os 2 bandidos realmente seguem no segundo turno, qual o plano B? Constituir muitos deputados? É isso. O plano B vai tentar fazer força no legislativo e votar nulo. Assim, ou se fosse Lula e Bolsonaro hoje, eu votaria nulo. Não tenho mais constância. Até um tempo atrás eu ainda votaria no Bolsonaro. Mas eu acho que passou todas as medidas, aí eu teria que anular o voto, porque no Lula eu não vou votar jamais. Gabriel Marinho deu R$20, não falou nada. Flaísa deu R$5. Se chegar a 10 mil de Pix, mando foto comprometedora para o Renan no Insta e posto print da reação no Twitter. Se chegar a 10 mil, vamos ver quanto tem aqui de Pix, espera aí. Nós temos quase 8 mil de Pix, hein, Flaísa? Agora sim, eu não sei se vai chegar a 10 até o finalzinho, eu acho que não. Mas eu teria certeza que esse programa ia chegar a 60 mil de Pix se você dissesse que você ia mandar esta foto, não pro Renan, mas pra galera que vai fazer o Pix. Aí, minha amiga, o negócio assim explodir, ia ser um programa oceânico, a gente chegar a R$100 mil, ia bancar a manifestação só com a tua foto. Pense nisso, ajudando a MBL, ele não vai ficar feliz, ele não vai ficar com ciúmes, pode ficar tranquilo em relação a isso. Lucas do 2051, alguma previsão de quando abrirão inscrições na Academia MBL? Não conheci direito MBL, graças a Deus o cordeiro da idolatria. Nunca mais cairei em discurso populista, fora corno. Lucas, olha só, a Academia vai abrir as inscrições lá para o próximo ano, lá para fevereiro e tal. Tem tempo ainda, tem tempo. Matheus Henrique deu R$5, sou de Curitiba, irei para o ato em São Paulo no domingo, vai ter algum pré-ato dia 12. O pessoal aqui ficou alvoroçado porque eu estou vendendo a menina. Cara, a gente vende tudo. A gente vende praticamente tudo. A gente mesmo só não se prostitui porque se acontecesse isso, ia falar muito. Não tem liquidez, não tem liquidez. Mas falta uma grama. Amigo, para conseguir dinheiro para manifestação, a gente se vira. A gente faz qualquer negócio. Seja crítico, dou R$20. Eu trabalho para vocês nas minhas horas vagas em Brasília. Tenho o objetivo de entrar na política. É isso aí. Trabalhando que você vai. Sou de Curitiba, irei para ato, eu acho que esse eu já li. Lucas Campos, do 10,90. E agora encerramos. O que o Temer ganha ajudando o Bolsonaro? Boa pergunta. O que você acha, liberal? O Temer, vamos lá. O Temer tem, acho que quase 80 anos já. E foi presidente da República, que é o sonho de qualquer pessoa que está na política, como o Temer estava há tantos anos.
Então, ele sai da presidência e sai dos holofotes, até porque na saída da presidência ele teve uma série de problemas com a justiça. O Temer, e aliás é a segunda vez, porque houve uma oportunidade, o Ricardo vai lembrar melhor do que eu, onde o Temer foi escalado para ir num país onde precisava ter algum tipo de negociação. Agora não estou me lembrando exatamente os detalhes. Aonde? No Líbano, exatamente. Se não me engano... é verdade, houve um negócio desse. Sim. Do porto do Líbano. Assim. Exatamente. E aí agora, o Temer, o que ele ganha com isso é protagonismo. O Temer é um ser político, nós temos eleições no ano que vem, e o Temer tendo este cacife político, porque vamos lá, o que é para o Temer? Não é fazer a carta, que nem foi ele que fez. Ele deu ali as linhas. O papel do Temer ontem foi intermediar o contato de Alexandre de Moraes com Bolsonaro. Uhum. E ele se torna o fiador dessa relação entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Isso dá um poder fenomenal ao Temer. Porque, conforme as coisas evoluem, se o Temer, de alguma forma, acha que não é mais conveniente ser o fiador dessa relação e essa relação desaba, Bolsonaro desaba junto. Exato. Então, isso para ele é de um poder extremo. Baita análise, bela análise. Bom, é isso aí. Palavras finais, assistam Flow, compareçam amanhã nos atos e dia 12 é fora Bolsonaro. Pessoal, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelo empenho de vocês, pela dedicação, pela audiência e, sobretudo, pela força que vocês vão nos dar no dia 12, nesse domingo. Levem mãe, pai, amigo, sobrinho, colega de trabalho, todo mundo que vocês puderem. São manifestações pacíficas. Não tem mobilização de PM, não tem mobilização de milico aposentado, não tem Queiroz, não tem nada. O que vai ter é uma manifestação espontânea de pessoas que estarão nos locais de manifestação porque acreditam que o futuro do Brasil precisa ser agora com a saída do Bolsonaro. Bolsonaro na presidência é a situação do caos que a gente está vivendo hoje, prolongada por mais 1 ano e meio. Não dá para aguentar isso, não. Vamos às ruas. Fora Bolsonaro, impeachment já. Isso aí. Fomos. Goodbye. Valeu.